Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos, muita alegria retornarmos e conversarmos de coração para coração naqueles pontos que definem o investimento da vida em nosso favor para, compreendendo a vida melhor vivermos. Então, que nós possamos fazer da nossa noite um movimento bem fraterno. O tema é um tema complexo, né? Difícil, porque é vasto, mas nós vamos tentar e vamos trabalhar menos a parte técnica dos estudiosos da Terra e, naturalmente, buscarmos mais a referência dos benfeitores espirituais que laboram no assunto, definindo para nós uma compreensão que transita do biológico, do orgânico, daquilo que aparece para a essencialidade real, que é causa, que é fundamento, que trabalha na origem de todo o fenômeno da vida. Nós temos alguns slides, vamos conversar sobre eles aqui, né? Começando com uma imagem que define o enlouquecimento, né? É uma desordem mental. Nós podemos pensar assim, estamos todos acostumados com as imagens e os filmes que muitas vezes nos apavoram, né? Nós temos que restringir o aspecto de toda a vasta possibilidade e por qual caminho conduzir. Optamos por essa sequência, né? Nós vamos trabalhar os transtornos mentais, definição, ansiedade, esquizofrenia e depressão, sem entrar nos outros, né? A obsessão, porque é preciso naturalmente trabalhar, uma interface entre um e outro, e o tratamento espírita. Espero que dê tempo da gente trabalhar isso tudo, né? Vamos fazer uma viagem rápida, mas sem pressa e sem correria. Aqui nós temos no livro Psicopatologia, Barlow e Duran, 2008, dizendo que transtorno psicológico é uma disfunção psicológica que ocorre em um indivíduo que está associada com a angústia e a diminuição da capacidade adaptativa e uma resposta que não é culturalmente esperada. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Você podia pôr o computador para eu ficar de olho nele? Eu virando o pescoço, já dá disfunção no pescoço. Ainda não foi na psicologia, né? É uma disfunção psicológica. Ao contrário. Do outro lado, que eu fico de frente, não ao contrário. Fazendo favor. Sem criar muito transtorno. Isso. Por que eu não pensei nisso antes, né? Assim, eu vou ficar lá. Tá? Obrigado. Aí daqui fica melhor. Que eu não fico movimentando demais. O Tiago, nosso amigo lá do Ser, ele disse que expositor espírita parece leão na jaula. Vai pra lá, é pra cá. E aí falou, Afonso, não faça isso. Eu falei, não vou fazer. Então agora, tá bem? Vocês desculpem ficar criando circunstâncias assim, né? Então, pensando nesse processo, com várias das possibilidades de falar sobre um transtorno, é uma disfunção psicológica que ocorre em um indivíduo que está associada à angústia, né, com a angústia e a diminuição de capacidade adaptativa e uma resposta que não é culturalmente esperada. Então, nessa angústia, nós podemos ver o seguinte, refere-se a uma interrupção no funcionamento cognitivo, emocional ou comportamental. Naturalmente, quando se vai definir angústia, nós temos uma vasta possibilidade. A palavra angústia e a palavra ansiedade, elas se confundem no alemão, mas nós vamos tentar fazer uma separação que vamos trabalhar a ansiedade lá na frente, definindo a angústia no seu ponto ontológico como aquele movimento que fundamenta a elaboração do ser. Mas ela pode entrar num campo patológico, naturalmente, aquela angústia que define um adoecimento. Tanto a angústia e a ansiedade estão no terreno dos afetos. E todo o afeto é regido pela glândula timo. A glândula timo começa a funcionar quando nós entramos na barriga da nossa mãe. Conectou feto, ou conectou primeiro espermatozoide e óvulo, vinculou a concepção, a glândula timo recebe um grande investimento no espiritual para trabalhar na relação criança-feto, embrião-feto, mãe,
uma relação de vínculo que não irá dissolver mais. Um vínculo que nós não sabemos explicar, está nos segredos entre Deus e a mulher. Mas que aos 7 anos de idade, quando o ser faz 7 anos de idade, este vínculo, do ponto de vista mais estrutural, ele se rompe. E aquele ser com 7 anos passa a ser autônomo nas linhas da relação dele próprio com o próprio sangue, que até então ele não era autônomo na produção sanguínea, era regido pela mãe. Dependendo de onde ela esteja, né? Onde ela possa estar, no sentido de já ter desencarnado ou até mesmo separado dele, isso não importa a distância espacial. E esses afetos são os mais importantes daqueles que vão movimentar a vida, né? Da angústia e da ansiedade. Nós hoje estamos no século da ansiedade, né? Veremos lá na frente, né? E não existe uma linha precisa que separe uma disfunção normal de uma anormal. Isso os espíritos falam, isso aqui é do livro da Psicopatologia, os próprios espíritos falam. É muito tênue dizer o que é um, o que é outro, né? Somente disfunção não é critério para transtorno psicológico. Nós não sabemos dizer onde é que começa um, onde termina o outro, quais são essas questões que possam movimentar a disfunção. Logicamente, dentro de um quadro relacional, dentro de um quadro de observação, tem-se nuances que afetam, né, a vivência e a movimentação do ser, né? Para a disfunção psicológica, o critério será satisfeito se o indivíduo for extremamente perturbado. Naturalmente, nós relacionamos uns com os outros e conseguimos depreender quando na relação ela tem uma quebra, quando a relação ela não flui, quando na relação ela trava. Mas acontece que nesta relação humana, muitas vezes assim, o abraço e o acolher o outro no seu jeito, nos mascara uma percepção e muitas vezes nós deixamos de perceber um fenômeno distorcido na sua emergência, no seu início, para realmente referendá-lo lá na frente, quando a coisa já está mais complexa. Sem julgamento e nem condenações críticas, porque são expressões da alma na reencarnação, nós em família precisamos ter um critério mais assertivo de avaliação das variáveis mentais de todos nós da família. E não colocar a poeira debaixo do tapete. Porque um quadro psicológico, como qualquer outro quadro da vida, começa sempre com um ponto. Depois ele transforma-se numa linha, para depois constituir num painel muito complexo, não é? Então, por exemplo, a nossa família ancestral, um transtorno esquizofrênico dentro da família era excluído, escondido, não podia aparecer para a sociedade. Um transtorno qualquer, mental, qualquer que fosse a natureza. Então, escondia a pessoa, a família não queria ver. Quando, depois, passado mais tempo, começa a querer perceber, já estamos em quadros mais difíceis. E é fundamental todo diagnóstico, quanto mais precoce, melhor para uma melhor terapêutica, visto que a ciência humana tem avançado consideravelmente na interrupção ou no atenuar de determinadas manifestações nessa área, em quaisquer das áreas humanas, porque é assim que Deus tem permitido, né? Então nós precisamos ter uma coragem de olhar, mas muitas vezes o emocional, o passional na relação doméstica nos impede, né, de avaliar essas questões da relação. Quando nós colocamos aqui extremamente perturbado, a relação não precisa ser extremamente perturbada, às vezes ela é perturbada, mas nós não queremos perceber o quadro e quando ele vai só ampliando e piorando, não melhora por ele próprio espontaneamente, não é possível, né? É fundamental que haja um trabalho nele, né? Este conceito por si só não define um comportamento anormal. O conceito de prejuízo, quando começa a trazer prejuízo para a pessoa, para a família, para o grupo, para o trabalho, né, pode ser útil para a compreensão deste fenômeno chamado disfunção psicológica, né? Essa questão culturalmente esperada, que estava lá no conceito, todas elas estavam, né? Ele pode ser atípico ou não esperado, segundo o aspecto cultural, mas também é insuficiente para determinar
a anormalidade, esse conceito de normal e anormal, o que é normal, o que é patológico, o que não é, né? Podemos estar longe da média e não estarmos perturbados. Outros violam as normas sociais, mas em outras culturas seriam aceitos. Então veja que a questão ela é um padrão dentro de determinada cultura, que nós vamos trabalhar um assunto que é complexo mesmo, falar dessas questões dos transtornos mentais. Quando nós temos que lidar com esses transtornos conosco mesmo e em nossa sociedade. O que temos hoje de parâmetro é que se nós parássemos de vender ansiolíticos e antidepressivos, se nem chegar no antipsicótico, só o ansiolítico e o antidepressivo, a sociedade entraria em colapso. Da indústria química é o que mais vendem atualmente. E às vezes nós chegamos ao cúmulo de transferir para o vizinho, o parente, um determinado ansiolítico que nós estamos tomando para nós, não é? E aí a coisa ainda vai piorando, porque foi o tempo, gente, que a gente era médico para a vida do outro, né? Você vai dizer, minha cabeça está assim, toma isso, toma aquilo. Com transtorno mental não se brinca, não é? A questão é muito grave nesses processos. Então a questão de onde está, onde não está, em que localidade que está, qual que é a quantidade, nós precisamos fazer uma avaliação considerada, né, um diagnóstico diferencial, procurar o técnico da área para que haja, para sair do achômetro. Isso é fundamental, e principalmente nós que estamos estudando espiritismo, temos uma vanguarda de informação espiritual para além do simples transtorno, né? Do simples transtorno, do simples expressão biológica, para componentes outros mais profundos. Na questão do CID-10 ou DSM-4, que são os códigos, né, a classificação internacional e americana de diagnóstico, né? Tanto um quanto o outro, na hora de classificar, não está classificando a pessoa, né? E sim o transtorno. O sujeito não é o transtorno, a pessoa não é aquele transtorno. E o transtorno não é do sujeito. Então veja que no próprio diagnóstico, nas próprias questões, nós já encontramos um diferencial que é preciso ser incorporado na nossa cultura. Quando nós fazemos uma avaliação, nós temos que sair da avaliação da pessoa para a avaliação do comportamento. A avaliação da pessoa saindo para entrar a avaliação da atitude. Mas em sociedade ainda, nós temos dificuldade de fazer esse processo de olhar o comportamento somente, de ficar estrito naquilo que é a função, o funcional. Ficamos na pessoa. Então, precisamos aprender a combater o crime e a perdoar, absolver e tratar o criminoso. Mas muitas vezes em nossa família, acabamos o culto do lar tratando de fraternidade. Desligamos o culto, ligamos a televisão e vemos uma reportagem da política ou de qualquer jornal, um crime. E aí muitas vezes nós esquecemos a fraternidade, nós tem que punir, tem que fazer isso, tem que matar. Então, dissociadamente, nós avaliamos a pessoa, desqualificando-a, e não combatemos o comportamento. Nós denegrimos o ser e não trabalhamos. Isso tem sido assim, no painel geral, nada obstante as informações terem apontado para o comportamento. Chegou o momento, eu creio, nós pensamos assim, que nessa época da entrada na regeneração, haverá uma significativa alteração no padrão de observação e de realização do ser na vida, onde a pessoa será preservada, mas o ato perpetrado será combatido, onde nós observaremos agora a vigilância completa no comportamento. Corre a boca miúda que a moral do século XVIII, não é do século XIX, nem XX, nem XXI, mas do século XVIII, quando a rainha Vitória era a rainha na Inglaterra, moral era, desde que não descobriu o erro, está tudo bem. Se descobrir é um perigo. Mas você foi ser tolo, não deixou de descobrir, não é? Então hoje, é claro que não é assim, nós já aprendemos, não é mesmo? Ainda tem muito tapete, tem muita poeira debaixo do pano. Precisamos aprender a entrar nesse processo aqui. O transtorno é um movimento que não é aquela pessoa. Nada obstante,
ela trazer para aquela pessoa um desconforto relacional, nada obstante. Mas não é ela. Então é preciso trabalhar e tratar o transtorno, tentando preservar a pessoa. Foi-se o tempo de depósitos, não é? Onde colocávamos os doentes mentais. Pertinho de nós, a 200 quilômetros, nós vamos encontrar Barbacena de tristes lembranças, não é? De triste memória. Que a cidade ainda purga um efeito complexo de todo um acolhimento de forma inadequada. Mas é o que tinha na época, né? Todo o movimento que nós temos visto aí. Dentro daquele painel que nós colocamos inicial, nós vamos falar um pouquinho da ansiedade. Então, falamos do afeto. A ansiedade trabalha no transtorno, dentro das emoções, no componente do afeto. Afeta principalmente a glândula timo. Qualquer um de nós que possa sentir, não é um aperto, aquele aperto que a gente fala que é no coração, que na verdade não é no coração, é na glândula timo, que dá nesse centro do peito, dor, angústia, né, ansiedade. Ela, claro, existe uma ansiedade normal diante dos eventos normais da vida, mas existe uma ansiedade patológica que nós falaremos dela daqui a pouco, né? O que ela está definida no dicionário? É um grande mal-estar físico e psíquico. Uma aflição, uma agonia, uma falta de tranquilidade, um desejo veemente e impaciente. Vou contar um pequeno episódio, só para ilustrar o processo. Não é biografia, né? Ia fazer uma palestra no Hospital Espírita André Luiz, 4 anos, sobre ansiedade. E pensei comigo, fazer palestra teórica é extremamente complexo, difícil, ficar falando de conceito, não é? Eu não vivi até hoje na minha vida uma ansiedade. Meu Deus, o que é ansiedade? Ouço isso todo dia, mas não vivi. E o mundo espiritual você não pode falar que não viveu. Palestra na quinta-feira. Eles escutam audição. No domingo para a segunda, às 4 horas da manhã, eu acordei atravessado no corpo. Eu não acordei e acordei, sentindo esse mal-estar físico, o psíquico que estava preservado, de uma angústia, de uma ansiedade, vamos chamar de ansiedade, de uma ansiedade, taquicardia, sudorese e uma série de pensamentos. Eu não aguento ficar aqui, claustrofobia, porque eu achei que meu corpo estava apertado demais e eu levantei, respirei, fui à cozinha, voltei, nada, estiquei, voltava aquela coisa apertada, aquele negócio. E aí eu fiquei uns 30 minutos assim. Falei, será que isso é ansiedade? Pensei comigo. Eu acho que isso é que a pessoa sente quando ela está começando a ter uma crise de ansiedade. E aí o negócio foi apertando, foram 2 horas assim. Foi apertando, eu quase cheguei no pânico. Começou a quase dar uma crise de pânico, porque eu falei, eu tenho que chamar alguém. Aí eu falei, não, calma, para. Aí comecei a pensar e dialogar comigo, fechei os olhos, até eu voltar a me encaixar completamente no corpo, 6 horas da manhã. E olhar e falei, que coisa esquisita, estranha. Aí eu falei assim comigo, eu acho que eu não quero dormir mais, porque é perigoso dormir. Aí eu senti um pouco, na experiência corporal, somente 2 horas, uma ansiedade, que eu posso catalogar que ainda não seja tão grave assim, apesar de ter quase ido ao pânico, ela não foi tão grave. Quando alguém vai contar para nós que entrou dentro do ônibus e deu um colapso, ela não conseguiu ficar ali e ela gritou e teve que sair. E a gente não poder dizer isso em família, que isso aí é charme. Não é não. A pessoa está sentindo um mal-estar que ela não sabe nem nomear, profundo, que paralisa o fluxo sanguíneo, que dá congelamento nas extremidades, no corpo. Ela tem uma descarga muito grande da emoção. É um colapso dentro da neurose, chamada antiga neurose. Seja quaisquer dos elementos neuróticos, né? O transtorno da ansiedade está dentro desse componente. Não é um chilique, é um movimento interno de um colapso, de uma desconexão, que para reconectar nem sempre é tão fácil, né? É uma aflição, uma agonia, uma falta de tranquilidade. E aqui ainda está pouco o dicionário coloca, né? Um desejo veemente e impaciente, né? No homem integral, o Espírito Joana de Ângeles diz assim, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Ela, paralela à depressão, falaremos depois, está hoje no top,
né, das manifestações. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Isso é um conceito do mundo espiritual, lembrando, nenhum transtorno desenvolve-se apenas em uma existência. Um transtorno dessa natureza, ele é o somatório de experiências de várias vidas. Aliás, as enfermidades, poucas são aquelas que numa encarnação só desenvolve toda a tônica de manifestação. A maioria das enfermidades, elas são cumulativas, onde o perispírito vai absorvendo a energia e no tempo o perispírito dá uma exoneração, uma descarga e manda para o duplo etérico e o duplo etérico descarrega ainda no corpo físico e nós temos um transtorno. E aí temos a enfermidade orgânica, os transtornos emocionais psicológicos, até o transtorno mental grave da psicose, não é? Então, aqui ela está dizendo de uma característica. A nossa sociedade, desde a era industrial para cá, a Revolução Industrial, já vai com quase 3 séculos nesse processo, nós entramos num colapso não perceptível imediatamente, mas um colapso que foi somando, não é? Do indivíduo para o grupo, do grupo para o coletivo maior, do coletivo maior para toda a sociedade, tomando o Ocidente, mas já chegou no Oriente e já domina o planeta inteiro. Nós temos um processo a ser trabalhado, a ser elaborado, a ser pensado, né? A ser discutido. Continuo no homem integral. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Isso é um ponto espiritual. Então começou a ter esses fenômenos, mesmo que seja um só no dia, depois um por mês, vamos ficar atentos antes de que a coisa tome proporções mais complexas, antes que aquilo seja o avassalador da experiência da pessoa, né? Insônia é um outro problema, gravíssimo. Fugimos dos adversários do mundo espiritual. O religioso foge das tentações que ele encontra no mundo espiritual. A gente acaba de sair da reunião espírita e aí chega lá, aquelas mulheres todas lá sem roupa, começam a aparecer para a gente, para os homens. E eles assustam com aquilo e voltam para o corpo correndo. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta um caso desse tipo. Só que nesse caso o espírito ficou lá preso. Ele não podia ser tirado. Ele pediu o dia inteiro. Ele falou assim, só hoje. Estou tão carente. Vieram 3. Ele não teve facilidade não, gente. Está lá no livro, capítulo 8, né? E seguintes do livro Missionários da Luz. Aí o que está estudando evangelho agora tem uma tendência ao álcool, uma tendência à bebida, uma tendência a qualquer coisa. Ele sai do corpo físico e vai para o mundo espiritual, está lá aquele monte de veneno em taça brilhante. Aí tem medo e quer voltar para o corpo. Nós não dormimos. E aí isso começa 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós criamos um hábito de não dormir. Associado a isso o WhatsApp e o Facebook. Curtir a curtida de quem curtiu a sua curtida, ela não deixa dormir. Não é? Não deixa dormir. E as nossas horas noturnas têm sido insuficientes para o descanso, não é? E o bater meta, eu não sei se alguém aqui tem experiência profissional de que tem que bater a meta do mês. Hoje todo mundo tem que bater meta. Desde o serviço bancário a qualquer serviço tem que bater meta. E a cada meta uma mais esdrúxula do que a outra às vezes. E a relação está complexa e isso tudo vai gerando uma série de dificuldades. Nós nunca falamos contra remédio, porque remédio é uma bênção de Deus para todos nós. Mas às vezes nós utilizamos o remédio para mascarar um fenômeno inicial e quando nós despertamos para a coisa mesma, ela já está acentuadamente atrapalhada, né? Aí a Joana de Anjos vai mostrar para nós como que funciona a psicodinâmica da ansiedade. Está no livro Conflitos Existenciais. Ele diz assim, quando na ausência da mãe, isso é a ideia lá desde o Freud, né? A criança chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para outros períodos da existência. A ansiedade básica ou fundamental representa a segurança
que resulta do sentir-se só, o sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo, no qual nunca se está onde emocionalmente se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Deixa eu seguir a outra, né? Continua. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela necessidade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito, gerando estresse no comportamento. Segundo Freud, o medo de a criança perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Vamos voltar aqui. Esse processo. A ausência de é impossível mãe, pai ou qualquer tutor atender todas as necessidades de um bebê. Não tem jeito. Ele é um ser carente por excelência. O bebê humano é um ser frágil por excelência, é um ser de cultura, ele não é um ser natural. Ele não sobrevive sozinho, ele não sobrevive naturalmente. Ele precisa do cuidado. Então, a ausência é a grande presença na vida de qualquer um de nós. A experiência de solidão é uma grande viagem na nossa alma. A experiência fetal, excetuando os gêmeos, e mesmo o gêmeo, cada um faz a sua viagem, é solitária, é sozinho, de uma experiência de autoindução a um sono, de uma perturbação do elemento espiritual, perispiritual, e um constrangimento biológico. Quem tem claustrofobia não pode pensar em gestação, nele próprio gestando. Como é que vai sair daquele negócio lá dentro? Ficar rodando 9 meses ali naquele negócio, gente, não dá para pensar nisso. Não pensa não, eu não estou pensando. Mas você olha assim e fala assim, não vou sair. Não é? Quem tem claustrofobia não pensa assim nisso não, porque gera transtorno, não é? E é lógico que quando nós nascemos, somos colocados no mundo, a carência, o vazio, a angústia de carência, essa angústia de vazio, ela gera uma perturbação que a vida vai mostrando diariamente. Nós temos dificuldades com as nossas relações. A mentira, ela é a grande companheira da sociedade humana. Nós mentimos em família, mentimos na escola, mentimos para o professor, mentimos para todo mundo. Então, eu recebo a mentira e eu minto. E aí, se eu sei que eu minto, quando alguém está falando comigo, eu não acredito. E nós partimos do princípio que ninguém fala a verdade. E duvidamos de todo mundo, investigamos, não é? Outro dia um rapaz mostrou o filme, eu não sei se é verdade, mas ele estava dormindo, a namorada pegou o iPhone, pegou o dedo digital e pôs lá para tentar abrir e desbloquear. Não conseguiu. Ela tentou os 10 dedos e não conseguiu. Aí ela saiu, ele acordou, tirou o sapato, pegou o dedinho mindinho do pé a digitar. Então nós escondemos tanto, não é mesmo, gente? O WhatsApp tem sido, não é o céu, não é o outro, né? Na vida das pessoas que estão teclando, não é mesmo? É uma complicação. Então, essa sensação de solidão, ela é nossa. De estar desamparado, desconectado. Porque a grande perda é Deus. A grande falta é Deus. A grande falta é a sensação do contato com Deus. É o filho pródigo comendo comida de porco lá numa terra distante. Mas a gente acha que a falta são das pessoas que estão à nossa volta. E isso gera, é a psicodinâmica, que vai gerando conflito, e daí a pouco nós ficamos ansiosos, começamos a roer unha, começamos a... E parece ser chique ter tique nervoso. Não é. Tique nervoso não é nada chique, porque a gente quer ser diferente, não é? Então você vai na escola, cada um é diferente de um jeito. A gente faz alguma coisa para ser diferente, a gente quer ser original. A originalidade não é por aí, né? E os movimentos da experiência humana, elas vão agravando, porque nós já viemos disso há muito tempo. Lembrando, por exemplo, quando os sociólogos, os antropólogos debruçam sobre a Idade Medieval, eles descobrem, falam para nós, que a criança e o adolescente não existia na sociedade feudalista. Eles não existiam, eles eram adultos em miniatura, vestiam igual adulto, participavam dos mesmos jogos que os adultos, eram inseridos em contextos, até mesmo do sexo, como os adultos, quando crianças. Então, era um abandono agressivo, cultural. Acontece que, transferido para a sociedade atual,
onde criou-se uma ideologia de privacidade da família, de privacidade relacional, de presença, onde a propaganda dos dias da mãe fala muito mais do que a própria relação de Dia das Mães. As propagandas da televisão mostram um cenário que ele é conflituoso. Nós vamos fazer dia de pai na escola, é uma coisa complicada, gente. Final de semana anterior era dia de pagar a pensão, não pagou a pensão. E agora nós temos que ir lá e fazer jogo do contente, que é o dia dos pais na escola. Não é mesmo? É uma relação difícil, nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo. E isso gera todo um fenômeno que vai se agravando ao longo do tempo e nós estamos ansiosos. O Espírito João Lúcio, no livro Os Caminhos da Alma, do Wagner Gomes da Paixão, o Espírito Joana de Anjos, através de Valdo Franco, dizem que nós temos cerca de 60 mil a 100 mil pensamentos por dia. 100 mil pensamentos por dia. O André Luiz fala que o nosso pensamento é regido pela batida do coração. 80 batidas por minuto. 80 pensamentos por minuto. Pensado ou não? Dá 100 mil pensamentos por dia. 10 dias eu tenho 1 milhão de pensamentos. Aí eu convivo com 5 pessoas em casa, nós somos 6. Cada um tendo em 10 dias 1 milhão de pensamentos. Já ouviu falar em constelação familiar? Na constelação do pensamento dos ancestrais, nós estamos constelando isso toda hora, gente. 1 milhão de pensamentos, 3 milhões de pensamentos de uma pessoa no mês. Isso é um exagero, claro que é um exagero, de pensamento, não de quantidade, que é a mesma, é essa mesmo. É um excesso. E o pensamento, nós estamos a todo instante conectados pensamento com pensamento, porque o pensamento é matéria e é força que induz. Eu emito um pensamento, o outro capta, retruca, devolve o pensamento, e isso gera uma psicosfera de desequilíbrio. Imagina 5 pessoas numa família, dentro de casa, 1 ano. Entra em colapso. É impossível não entrar em colapso. O colapso pode não aparecer negativamente, somatizado. Ele aparece muitas vezes mascarado em compras, mascarado em um monte de outras coisas. Mas ele está ali. Excetuando quando nós encontramos o contexto familiar dentro da harmonia que se exige, que se pede de uma família. Mas nós temos visto dentro de um campo geral, claro, fazendo uma avaliação geral, sem entrar muito no mérito, porque nós não temos estatística, que o ambiente coletivo não está bem, não é? Não está bem. Sem ficar pensando, trágico, nós estamos trazendo o elemento, porque é a palavra do dia, né? A palavra do que está acontecendo no cenário. Nós não apontamos para a tragédia, nós apontamos para a saída, mas é fundamental olharmos, né? Ansiedade e estresse. Aí nós já lemos aqui e já falamos. Né? No mesmo livro, mais um pouquinho à frente, a Joana de Anjos diz assim: inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais. Acho que tem um negócio errado aqui, né? Não tem a vírgula, que é atado, né, aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Essa vírgula está incorreta aqui, porque é do espírito ligado ao que ele já viveu em outras vidas, né? Do próprio espírito que vai atualizando, acumulando, somatizando a cada experiência e transferindo de uma para outra, porque morrer não resolve o problema. Morrer não resolve. A gente tinha aquela ideia de que morreu, descansou, o tormento continua, não descansa, e é preciso trabalhar agora. E quanto mais jovem, melhor. Quanto mais cedo nós começamos o processo de reajuste, claro, muito mais adequado. Então, o elemento da ansiedade é um dos transtornos mais complexos que afetam, né? Quando nós entramos lá no transtorno somatoformes, do DSM-4 ou da CID-10, nós vamos encontrar uma série de distribuições, né? Tem vários elementos que se distribuem ali, que são variáveis dentro do componente, né? Sem entrar muito no mérito, nós não queremos ficar entrando no mérito, senão nós não teremos tempo para poder falar um voo de superfície desses fenômenos. Porém, nós temos aprendido, depois lá na frente não vamos falar de terapêutica, mas agora tem que começar, senão terapêutica não dá para falar de tudo. A respiração é o primeiro ato do bebê quando ele nasce. É uma expiração. A expiração é o último ato do ser humano quando ele morre. A inspiração é Deus quem deu.
A expiração é um produto do ser. Então Deus soprou nas narinas do Adão e insuflou o fôlego da vida, diz o Velho Testamento. Então nós somos marcados por expirações. Nascendo, nós expiramos, não é? E quando morre, expira. Aí vai ficar no mundo espiritual, vai respirar no mundo espiritual, tudo bem, mas ao nascer, novamente, expira. 1 milhão de respiração por ano. 1 milhão de respiração por ano, em linha geral, em média. A respiração é o fenômeno mais importante da vida biológica. Uma das coisas que nós menos sabemos fazer é respirar. Um bebê respira naturalmente na base do ventre, mas ele com poucos meses, poucos anos, ele já desaprende a respirar na base e vai respirar aqui no peito, a parte de cima do pulmão. Os benfeitores, os estudiosos, detectaram o seguinte, que a respiração na parte de cima do pulmão, há uma mensagem que é enviada ao sistema nervoso central, ao cérebro, para liberar adrenalina, que tem conflito. Só que não tem conflito, mas mandou liberar adrenalina. Libera, faz a arma, prepara a arma, mas não tem guerra. A adrenalina produz um estado de ansiedade, de conflito, de querer a guerra, mas não tem a guerra. É preciso começar a aprender um exercício simples de respiração, a trazer a respiração na base. Mas e o medo da barriga crescer, gente? Põe cinta. Não pode pôr cinta. Põe cinta para evitar a barriga crescer. Não pode, não. Por isso que diz que não pode enfaixar a barriga do bebê e apertar, né? Porque impede a respiração fácil do diafragma, chegando à base, tem que vincar na pelve a respiração. Porque ela vai trabalhar um movimento que manda liberar endorfinas. Que é serena. A endorfina que é liberada quando a gente faz meia hora de exercício físico. A endorfina que é liberada quando nós temos um ato de caridade, um presente que a gente dá a alguém e sente uma alegria, é endorfina na corrente sanguínea. Ou um ato de caridade qualquer que a gente sente uma alegria, aquele bem-estar, é endorfina. Precisamos aprender a liberar a endorfina. A endorfina, pela própria respiração, ela retira a ansiedade. Claro, não aquela patológica grave, mas uma ansiedade que está ali se anunciando. Se a gente souber realmente o valor da respiração, nós começamos a fazer agora o exercício e já vamos diminuir em muito a ansiedade e esse fenômeno de trazer o futuro para o agora. Deixar o futuro chegar no tempo adequado, né? Viver o agora, estar onde está. Porque estava uma frase aqui, emocionalmente nós nunca estamos onde estamos, não é mesmo? Ao que está no serviço, eu quero minha cama. Oh, meu Deus, cadê minha cama? Quem estuda, quem trabalha de manhã. Quem estuda de manhã, mais ainda. Primeiro horário, segundo horário, depois do recreio do segundo horário, cadê eu quero minha cama, e acha que a cadeira é a cama, não é? Aí sai da escola, chega em casa, o que é, tia, os meses lá? E aí vai, a gente nunca está onde está nos componentes da vida, é lógico que a ansiedade vai ser um processo grave, mas vamos avançando. Esquizofrenia, uma palavra feia, um palavrão, uma palavra que põe medo, uma palavra que se a gente, num determinado momento com alguém, levanta a hipótese de diagnóstico de esquizofrenia, tem que ter experiência, tem mostrado, tem que ter um cuidado para tratar disso com a pessoa, porque aquilo pode gerar, além do processo que já está instaurado, uma série de outras questões. Nós temos medo dessa palavra, né? A mente está rompida, cortada. Diz o dicionário assim, um termo geral que designa um conjunto de psicoses endógenas cujos sintomas fundamentais apontam para uma dissociação da ação e do pensamento. Realmente é uma questão desafiadora. Viver o complexo, viver uma situação, um transtorno desse, né? Viver uma esquizofrenia, a psicose, onde as alucinações de variada gama, as expressões perceptivas estão distorcidas. Quando nós olhamos pela janela com o espelho trincado, nos dá uma pequena ideia do quadro psicológico de alguém no fenômeno da esquizofrenia. Ele vê quebrado, picado, mas vê ao vivo, vê dentro. E realmente é real para ele, não é para mim. Porque ele está dizendo que está vendo, eu não estou vendo, ele está vendo, é real. Seja a experiência no mundo espiritual, seja a experiência da obsessão,
seja a experiência do conflito mental acumulado ao longo do tempo, não importa o quê, porque todo pensamento ele é real. Nós não vemos o nosso pensamento, mas o pensamento cria forma, ela é uma forma mental. Se nós damos vida a um determinado pensamento, desses 100 mil por dia, ele passa a incorporar a tessitura da nossa alma, o chamado encosto. O chamado encosto não é espírito, não, o espírito que está obsediando. O encosto é muitas vezes a egrégora, né, o efeito concreto, concretizado dos nossos pensamentos. No livro Nosso Lar, em determinado momento, uma pessoa desencarnada lá no Ministério do Tratamento, ele fala assim, olha ele ali, olha ele, ele está fugindo. Aí eu se perguntou, mas ele quem? Não estou vendo ninguém. Ele falou assim, é o corpo dele, o cadáver. Ele está com a mente presa no cadáver. Então, de tanto ele pensar, o cadáver vem para ele, a imagem. Ele acha que está sendo assomado pelo cadáver. Não está, mas está na cabeça dele. Uma esquizofrenia. Se não tratar, vai gerar um quadro. Então, é preciso ter muito zelo, muito cuidado, muito carinho de acolher alguém nesse tipo de relação, que é um desafio dos mais complexos, né? Tem um processo, às vezes, emocional muito difícil de relação. Às vezes não, mas tem aí, e aqui também a expressão não pode definir um absoluto o que é. Ela tem uma gama